26. Lula também segue empatado com Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro está inelegível. Na pesquisa anterior, divulgada em abril, Lula vencia todos os oponentes e empatava somente com Bolsonaro. Para Felipe Nunes, diretor da Quest, esses nomes apontados como alternativas ao Bolsonaro têm crescido porque eles têm se tornado mais conhecidos. O presidente segue à frente do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que ontem falou que a ditadura militar era uma questão de interpretação, e também segue à frente do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Reinaldo, o que esses números te trazem, né, essas avaliações de segundo turno? Olha, evidentemente, são números, em estando certo, sendo assim mesmo, são números muito ruins, né? Isso é inegável. Aliás, os da avaliação do governo, da avaliação do presidente, já não eram bons, né? Há uma coisa aí, o Lula tem em torno de 40% de aceitação, né? De aprova e desaprova, em torno de 40%. Esse é um número difícil de reeleger alguém. Quando se pega os estudiosos respeitáveis, né? É um número difícil para reeleger alguém. Tem que ter ali pelo menos 45%. Né? O Lula pode chegar lá? Acho que ainda pode. Né? A corrida está só no começo. Está no começo, mas como diz um amigo, o tempo ruge, né? Ele tanto urge como ruge. Então, Tinha aquele personagem, né, que fazia o tempo ruge e a Sapucaí é grande, ele falava. Isso, exatamente. O tempo ruge, a Sapucaí é grande. Mas a Sapucaí já não está mais tão grande, você vê. A Sapucaí já está... Né? A Praça da Apoteose já está um pouco mais perto. A cada dia vai ficar mais perto. Então, preciso ver, pensar alguma coisa. Como é que as qualidades do governo se traduzem em aprovação do Lula e, eventualmente, na reeleição. É claro que ele é um candidato muito forte ainda. Ele está empatado na margem de erro aí com o Tarcísio, com a Michelle, né? Mas, numericamente, ainda está à frente. E, de qualquer modo, é empate. Ele é o candidato único dos progressistas. Ele é o candidato único da esquerda. Não tem outro, né? Quando a gente vê esse monte de outros nomes, evidentemente, precisa ver, vão concorrer entre si, não vão concorrer? Não dá para tomar valor presente, né? Valor futuro, aquilo que se vê agora. Quer dizer, isso aqui é um retrato bom, efetivamente não é. Né? Claro, eu tenho estranhezas em relação a um monte de coisa, mesmo nesses levantamentos. Né? Que cabeça do brasileiro é essa? Então, você pega, por exemplo, o Tarcísio, 39 dizem não conhecer. 33 diz que conhece e não votaria. Isso dá 72%. E, no entanto, ele tem 40% no segundo turno. Estão dando um cheque em branco para ele, é isso. Né? Também para o Ratinho, 48 não conhece. 29 conhece e não votam. Isso dá 77%. E, no entanto, ele segue com... E ele tem 38% no segundo turno. Tem alguma coisa aí... É preciso que o governo pense. Estratégia de comunicação? Não sei. Aí precisa ver. Que essa avaliação que se tem do governo desde ontem, né, eu não acho compatível com o resultado. Então, o governo Lula é considerado pior do que o governo Bolsonaro, dá coisa de 4 pontos, né, a mais pro Lula, né, ou pro Bolsonaro, né, na comparação. Enfim, é um absurdo isso, sob qualquer critério que se queira. Né? Escolha a área e não há. Né? Inflação. Nem inflação, porque o Bolsonaro teve que dar uma porrada nos combustíveis para descer a inflação. Né?
Aí tem um pouco a fração de alimento, mas há outras coisas, há a renda, há o emprego. Agora, o governo está nessa sinuca, bom para o Lula não é, evidente, né? É muito preocupante. Há uma queda importante na Quest, naquele que é o eleitorado do Lula, os mais pobres, né? Ele ainda lidera no Nordeste, mas também há uma queda de avaliação, né? E você tem, digamos assim, a figura, nas pesquisas ao menos, a figura do Tarcísio, né? Que, evidentemente, é o candidato preferido dos mercados, é o candidato preferido dos empresários, é o candidato preferido de setores relevantíssimos. Eu não vou falar em imprensa, porque supõe também gente que da mídia, de maneira geral, né? Só que ele tem uma certa dificuldade para emplacar sua candidatura hoje, que o Bolsonaro ainda não está convencido, né? O Bolsonaro gostaria de ter alguém do seu círculo familiar. Eduardo Bolsonaro tem um desempenho muito abaixo dos outros num segundo turno com o Lula, já que o candidato progressista será o Lula, né? Então tá aqui. Eduardo Bolsonaro, ele tem 34, o Lula 44. Quando você pega o próprio Bolsonaro, 41, 41, mas o Bolsonaro não será candidato. Tarcísio de Freitas, 41-40, empate. Michele, 43-39, empate nos extremos da margem de erro, né? Ratinho, 40-38, empate nos extremos da margem de erro, né? Nem precisa do extremo da margem de erro, basta que do Ratinho tenha 2 para cima. Eduardo Leite, aí um pouco menos, 40-36. Você tem nomes de pessoas muito pouco conhecidas, quando você vai lá, conhece, né? Que, num confronto com Lula, poderiam vencer a eleição. O Lula, nessa faixa de 41, ele tem 43 contra o Ronaldo Caiado, mas está na faixa dos 40 de adesão, como tem 40 de aprovação, né? Um pouquinho menos, enfim. Aprovação pessoal, né? Não do governo. É baixo isso para a reeleição. Então, parece que isso hoje apontaria para uma derrota. Mas a eleição não é hoje. E a eleição também se faz com adversários. Quem será o adversário? Quem será o adversário? Ou os adversários? Com os adversários e também com propostas. A direita e esses setores que eu estou falando tentam, a todo custo, emplacar a candidatura do Tarcísio. Tudo hoje se organiza para que cheguem a Bolsonaro e digam: o candidato será Tarcísio. Sai fora. O Bolsonaro tem um preço para isso, para que ele não lance a sua própria candidatura, que que o futuro presidente dê um jeito de livrar a cara dele. O Zema já fez isso, né? Já se antecipou, já falou que vai dar o indulto. Mas esse virou um clown, esse tá fora do jogo, ele tenta participar, é outro, né? É outro que tenta forçar a amizade, mas tá fora do jogo, né? Nem o Lula sonharia com isso, mas não vai acontecer, né? Mas, sim, mas Tarcísio poderia oferecer isso? Hoje, Bolsonaro acha que Tarcísio não ofereceria. Por isso, a sua opção pelo círculo familiar, né? Mas, é claro, ontem Tarcísio fez uma pagelança no Palácio dos Bandeirantes, com prefeitos, 645 foram convidados, mais de 400 compareceram, e tome dinheiro para isso, para aquilo, e pau no governo Lula. Evidentemente, é uma candidatura à presidência. E, evidentemente, se cria um caldo, até na própria pesquisa,
é preciso dizer tudo, voltemos a Voltaire, não? Na linha Lula não pode ser candidato, porque eu, sinceramente, acho essa pergunta absurda. Você acha que Lula deveria ser candidato à reeleição? Ah, mas eu perguntei do Bolsonaro também, mas o Bolsonaro está inelegível. O Lula não está. Então a pergunta do Bolsonaro, deveria abrir mão da candidatura? Deveria abrir mão da candidatura? Eu, por exemplo, que não voto em Bolsonaro nem debaixo de porrada, né? Mas quem é que ia querer meu voto debaixo de porrada? Acho que não vale a pena, né? Eu acho que ele não deveria abrir mão. Entendeu a piada que eu estou fazendo? Se ele fosse, né, tivesse com a condição de ser Não, eu gostaria que ele não abrisse eleito, mão, né? porque quanto mais ele demorar para decidir, pior para ele. Sim. E pior para o grupo dele. Sim. Então, não sei quem é que responde exatamente. Ah, mas aí a gente vai ver. Aí, quem deveria ser o candidato no lugar de Bolsonaro? Então, já se faz uma pré-eleição da direita. Também Parece tem na pesquisa. aquelas pesquisas que os partidos fazem, né? Quem você acha que deveria Isso. ser o candidato tal? Quem você acha que deveria ser? E aí tem petista respondendo também. O que é de um exotismo, né? Então, quem você acha que deveria ser? Que a pergunta é assim: caso Jair Bolsonaro não possa ser candidato, o seguinte aqui, não possa ser candidato, quem você acha deveria ser, inclusive até uma elipse, né? Quem você acha deveria ser? Não é quem você acha que pode ser, quem você acha que deveria ser. Uma escolha. Aí, entre os petistas, lulistas, 11%. Tarcísio. Entre os esquerdistas não lulistas ou progressistas, 13% Tarcísio. E entre os bolsonaristas, só 17%. Tarcísio? E aí tem, não é bolsonarista, mas é de direita, 32%, que é um grupo desse tamanhico, né? Bem pequeno. Pequeno, verdade. Bem pequeno. Nesse momento, né? Aí Michele, entre os bolsonaristas, 44%, acho que é a Michele. Tem até petista, 6%, que acha. Eu não sou petista, mas eu estaria nesses 7% progressistas. Depois é a Michele. Assim dá bastante confusão. Então, assim, eu acho isso de um exotismo danado, né, que se faça essa pré-eleição da direita, assim como acho. Você acha que o Lula deveria ser candidato, né? Deveria deveria abrir mão? Como é a pergunta do Lula? É a seguinte: para você, Lula deveria candidatar-se à reeleição em 2026? 66% dizem que não. Isso aqui é uma tentativa. Por que não? E cresceu 13%, né? Desde a última. E cresceu 13%. Por que não? É só para avaliar o quê? A rejeição de Lula já está avaliada em outra pergunta. O Lula está elegível, ele é o incumbente. E aí tem o quê? Bolsonarista dizendo que Lula não deveria ser. E aí vamos lá. Você acha que Lula deveria ser candidato? Petistas, 84% dizem sim, deveria ser candidato. Né? Não é lulista, petista, mas mais à esquerda, 61%, diz que sim. Não tem posicionamento, 73% dizem que não. Não tem posicionamento? O que é isso? O que é não ter posicionamento? Não sou capaz de opinar, como diria a Glória Pires. Não é bolsonarista, mas é de direita. Aí, 95%. E mesma coisa, bolsonarista, 95%. Quando o bolsonarista diz que Lula não deveria ser candidato, o que isso quer dizer? Que não vota no Lula. E talvez porque eles acham mais fácil, né, ganhar de outro candidato que não seja o presidente Lula. Claro. Não, quem deveria ser candidato? Né? Então, assim, isso é um caldo de cultura com a devida vênia. Eu não estou dizendo se é doloso, se não é doloso. Eu não julgo intenções. Acho que é uma pergunta descabida. Né? A do Bolsonaro deveria abrir mão, não deveria abrir mão? Acho que é uma pergunta que deveria ser feita para os bolsonaristas, apenas.
Nesse momento ele não tem nem do que abrir mão, né? Porque ele está inelegível, mas assim, abrir mão do espaço, né? Não, Abrir mão do exato. espaço. Abrir mão do quê? Abrir mão Ele do não é espaço candidato. que ele está ocupando, né, de pré-candidato. Não é candidato, não será. Mas ainda assim, já que ele disse que vai manter a candidatura, né, então que os bolsonaristas avaliem isso. Né? E aí sim, aí fala, 65% acho que o Bolsonaro não deveria abrir mão da sua candidatura. Mas quem é que está votando aí? Quem exatamente está votando aí? Hã? Entre os bolsonaristas, 38%. Não é bolsonarista, mas é direita, 55%. Aí vai para 65% e tem petista. E lulista. Eu até vou dar uma dica para petistas e lulistas. Atenção, quando alguém vier com essa pergunta, diga, não, Bolsonaro tem que continuar candidato. Deixa o circo pegar fogo, né? Isso, é claro. Então tem coisas exóticas aí no meio, tem coisas muito atrapalhadas. Agora, isso não significa que eu estou dizendo que os números para o Lula não são ruins. São ruins. São ruins. São ruins e, a meu ver, são incompatíveis com a qualidade do governo a despeito dos seus problemas. Não é? Mas é o que temos. Não é? É o que temos. Data de hoje. Faltam, sei lá, quantos meses? Hoje estamos no mês 6, 6 meses para o final do ano, mais 10 meses para ele. Faltam 6, ainda faltam 16 meses para a eleição. 16 meses. Ou seja, muita água dessa taça do Reinaldo vai rolar por baixo dessa ponte. Tem muita coisa para acontecer até lá e a gente vai acompanhar. Fato é vodka. Mentira, é água. É vodka? Muito bom. Abrir o apetite, né? Água. Abrir o apetite, diz que dá uma... É água, meu filho. Eu não tenho certeza, não. Agora eu quero pedir para... Eu vou pedir. Tranquilo. Eu acho a vodka... Eu tenho um amigo que é especialista em vodka e diz que é pura ignorância minha, mas eu acho a vodka uma bebida meio incompreensível. Eu não gosto fora também. Da caipirota. Eu tenho que misturar com outra coisa, senão só a vodka pura realmente eu acho incompreensível. Eu acho que precisa ser russo e ter lido Tolstói. Talvez aí você consiga. É verdade. Falta-nos isso. O Supremo Tribunal Federal... Eu li Tolstói, mas não sou russo. Faltando 16 meses, Reinaldo, é muito tempo, né? Mas é claro que dá para o Lula, que não usa mais barba, colocar, né, as barbas de molho. Claro, e também, em os números estando certos, é preciso ver, cara, você tem coisas aí, o Tarcísio de Freitas, há um ano, né, tinha uma diferença de 26 pontos do Lula, e agora está empatado, né? Pelo menos aqui na Quest. Isso, é claro que isso acende um alerta, e aí quando você pega todo noticiário que envolve Lula, é um noticiário negativo, assim como todo noticiário que envolve Tarcísio é um noticiário positivo, né? Então tá aqui, olha, aliás mesmo, em dezembro de 24, né, há 6 meses a diferença era de 26 pontos, hoje a diferença é de 1. Se você olhar só isso aqui, você fala, Tarcísio está eleito. Acabou. Mas aí vem a realidade. Precisa ser candidato. Vai ser, quando for, quais serão as propostas? Vai ser mesmo o programa do Milei, que ele vive exaltando por aí? Ou não será o programa do Milei? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, ele aumentou subsídios, renúncias, etc., em vez de cortar, né? Quando o Milei lá passou o facão em tudo, mas quando ele fala que o mercado financeiro é Milei, né? Se for a Michelle, vai ser o quê? Vai ser uma campanha em cima da moral, dos costumes, do não sei o quê, do devolvam os direitos ao meu marido e não sei o quê, né? De campanha, o Lula é bom, né? Então, enfim, se você olhar hoje, Tarcísio e Lula, 1% de diferença. O Bolsonaro ganhou o Lula ganhou do Bolsonaro foi 1,8%, né? A diferença. Então, enfim, é complicada a coisa, não é tão simples assim também. Né? Nunca foi. Mas que é preciso tomar cuidado, né?
É preciso tomar Pessoal, cuidado. O Tarcísio tem todo o noticiário a favor, né?